Pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de uma situação muito importante para benefícios por incapacidade, que é a questão da sua função, da sua ocupação ou da sua atividade. Você pode pensar que são a mesma coisa, mas não são. São coisas diferentes e você precisa prestar atenção nisso quando você for passar por perícia, quando você for fazer requerimento de benefício por incapacidade temporária, permanente ou até auxílio acidente, para que você tenha uma correta análise do teu benefício, do teu processo administrativo. Essa diferenciação é muito importante, os segurados não tomam cuidado com isso. Antes, eu gostaria de me apresentar os que são novos aqui no canal. Eu sou Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário. Estou aqui para te ajudar. Meus pedidos: se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para me ajudar a fazer crescer o canal. Vou convidar você para me seguir lá no Instagram, no @doutora Renata Menegassi. Vai ser um prazer tê-los aqui comigo no YouTube e lá no Instagram. Existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta. Existe um link na descrição do vídeo para a compra do meu produto Benefício Blindado. Se você recebe benefício por incapacidade temporária, permanente, auxílio acidente, pensão por morte ao deficiente e amparo assistencial ao deficiente, existe um treinamento para você, que são ferramentas para você proteger o seu benefício contra cortes indevidos de pente fino. Fiz a minha publicidade, vamos falar agora de ocupação, atividade habitual, de função. Benefício por incapacidade, conforme um seguidor aqui falou para mim, todo mundo sabe o que é, mas não é. Todo mundo não sabe o que é. Benefício por incapacidade, ele demanda, ele exige a incapacidade total e temporária, no caso de auxílio-doença, ou permanente, no caso de aposentadoria por invalidez, para a sua atividade. Você tem que tomar muito cuidado quando você tem uma atividade descrita na carteira que, de repente, não corresponde com aquilo que efetivamente você faz. Por exemplo, auxiliar geral. Auxiliar geral pode ser muita coisa. Auxiliar geral, de repente, demanda uma incapacidade total e permanente para uma determinada lesão, por exemplo, ou demanda só uma sequela para outra lesão, dependendo do que você faz no seu dia a dia. Por isso que é importante você conseguir verbalizar para o médico, perito do INSS, quando você fizer o requerimento do teu benefício por incapacidade ou do teu auxílio acidente, exatamente a atividade que você exerce dentro da empresa, ou que você exercia quando você estava empregado, a atividade habitual que você tem. Porque você concorda comigo? Por exemplo, a pessoa é um auxiliar geral de um escritório de contabilidade. Então, a pessoa é um auxiliar geral de um escritório de contabilidade, ela fica ali, por exemplo, de repente guardando papel, de repente faz um café, de repente arquiva alguma coisa, atende o telefone, ou a gente vai para um outro auxiliar geral de uma indústria metalúrgica, por exemplo. Um serviço pesado, a pessoa fica muito tempo em pé, a pessoa faz outra função completamente diferente. Você concorda comigo que, por exemplo, a pessoa tem varizes, de repente, auxiliar geral num escritório de contabilidade não incapacita, mas o auxiliar geral na indústria metalúrgica deixa essa pessoa completamente incapacitada para o trabalho. Então é a obrigação do médico perito do INSS perguntar para você, mas se ele não perguntar para você, você verbalize para ele exatamente as atividades que você exerce no seu dia a dia, porque não é a mesma coisa. Um advogado pode ser um advogado que só faça audiência, pode ser um advogado que só faça atendimento, pode ser a atividade de uma determinada profissão ou atividade de uma determinada função, ela pode variar conforme o local que você trabalha. Então, é importante você verbalizar exatamente para o médico quais são as atividades que você desenvolve no dia a dia,
para ele conseguir vincular ou verificar se você tem ou não incapacidade para o trabalho, se você tem ou não sequela para o trabalho. Então, o médico, o manual técnico de perícia médica, ele fala que o médico tem que investigar cuidadosamente o tipo de atividade, as condições que essa atividade é exercida, se é em pé, se é sentado, por qual período, em qual grau de esforço físico ou mental, atenção continuada, quais são os movimentos, quais são os gestos que você faz, se você tem um movimento repetitivo, se você não tem um movimento, você fica muito tempo em pé, se você fica muito tempo sentado, se você fica muito tempo debruçado, se você carrega alguma coisa, se você faz força em algum momento. Então, o médico precisa identificar isso para ele saber se você tem incapacidade total, temporária ou permanente, se você tem sequela para o seu trabalho, que aí seria o caso de auxílio-acidente. Então, não são a mesma coisa. Às vezes o médico olha só a sua carteira e não te pergunta as atividades desenvolvidas, então fale para ele. As condições do ambiente em que o trabalho é exercido podem igualmente fornecer contribuições importantes para a avaliação pericial médica. Então, o segurado, ele vai lá e aí o médico perito do INSS ou médico perito judicial acaba não perguntando, tá escrito lá, auxiliar geral, auxiliar de produção. Então, você precisa, mesmo que seja uma profissão fácil, mesmo que você pense na sua cabeça que é óbvio, não tome como óbvia as informações. Então, de repente, o que é óbvio para você não é para o médico perito do INSS, não é para o médico perito judicial, não é para o juiz, não é para o seu advogado. Então, fale. O que você faz exatamente? Eu sou pespontadeira, mas em que você faz? Exatamente o que você exerce, quais são as atividades que você faz no dia a dia, como que é a máquina, como que você senta, o que você fica fazendo, entendeu? Isso é muito importante você identificar, principalmente nessas atividades que são muito abertas. Auxiliar geral, auxiliar de produção, auxiliar de qualquer coisa. Então, aí você precisa identificar para todo mundo exatamente as atividades desenvolvidas para a gente conseguir saber se você tem uma incapacidade total, se você tem uma incapacidade permanente ou parcial ou temporária ou uma sequela que reduz a capacidade para o trabalho. Isso é uma informação super importante que você deve levar na perícia médica e você deve falar, porque às vezes na sua carteira de trabalho tá essa inscrição muito genérica, muito aberta, que aí o médico não consegue identificar, ele acaba não te perguntando, ele tem pouco tempo, então fale para ele. Isso é super importante, é uma dica muito, muito preciosa para você na perícia médica, tanto administrativa quanto judicial. Eu espero que eu tenha te ajudado no vídeo de hoje. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero vê-los no próximo vídeo, nos comentários e lá no meu Instagram.